Uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermúdez Marín, aqui em La Flórida, Santiago, no Chile, onde estão reunidos na congregação que pastoreia o reverendo Patrício Lara e outros ministros, irmãos e irmãs de todo o Chile. Realmente é uma bênção e um privilégio que Deus me concede de estar aqui no Chile, e peço a Deus suas bênçãos sobre esta nação e sobre os seus habitantes, e sobretudo sobre os escolhidos de Deus que estão vivendo aqui no Chile. Que Deus os abençoe grandiosamente e os use grandiosamente na sua obra neste tempo final. Também aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8 e pelos outros meios de comunicação, hoje, sábado 16 de novembro deste ano de 2024. Podem assentar-se por uns minutos. Estivemos vendo como é que Deus está operando no meio da sua igreja noiva, e isso, ele disse que ele viria como ladrão na noite, e que seria como esse conto, essa história de Romeu e Julieta, onde no livro de Citações ele nos fala que alguém colocou ou pôs a escada, diz que para levar a sua noiva. Na página 90, nos fala, nos diz no livro de Citações, no parágrafo 778, diz assim que se isso fosse tão secreto, quando ele vem, quanto mais desconhecido será o rapto. Eles querem que diretamente eles digam ou dirão, bom, eu pensei que nós estivéssemos supostos a ter um rapto, aconteceria um rapto e todo esse juízo sobre a terra. E ele disse, respondeu, já aconteceu, e vós não soubeste. E será assim, como ladrão na noite. Como um livro que eu li, vocês sabem como é chamado esse livro de Romeu e Julieta. É o que aconteceu, ou foi alguém, e circula a palavra alguém, e escreve Moisés e Elias. Alguém como que colocou uma escada lá em cima da casa, para cima da casa, e foi há muito, muito tempo atrás, e veio e levou, atirou, no tempo da noite a levou. E do lado direito ele escreve Isaías 60, do 1 ao 3. Agora, assim, nessa forma, o jeito que acontecerá, e eles desaparecerão. Não que eles enviaram lá embaixo um monte de anjos com as suas pás e desenterraram as sepulturas. A Bíblia diz que seremos mudados antes mesmo que você possa piscar, apenas um piscar de olhos. Tudo terá terminado em um piscar de olhos. Assim, rapidamente, logo em seguida, do lado esquerdo, desenha uma escada. Em cima ele escreve a vinda do Senhor e o rapto e a ressurreição e a transformação. Agora, olhem, nesta mensagem intitulada O Dia do Senhor, que foi pregada em 21 de agosto de 1994, em Cayey, Porto Rico, diz: é por isso que nos diz o Dr. William Soto Santiago, é por isso que em Apocalipse capítulo 11, o ministério das duas oliveiras, dos dois candeeiros, é o ministério dos dois ungidos, é o ministério de Moisés e Elias, ministérios que
estarão se repetindo no fim do tempo. Ministérios que trarão as pragas apocalípticas, como diz Apocalipse capítulo 11, serão estes ministérios, serão no anjo do Senhor, Jesus Cristo sendo manifestados, que trará cumprimento ao dia de vingança do nosso Deus, trará cumprimento o dia do Senhor. O dia da grande tribulação trarão a cumprimento toda a promessa feita para o tempo do fim, o fim do tempo. E esse anjo, todos sabemos que é o Espírito Santo, quem, neste tempo final, foi prometido que viria encarnado. Portanto, é a obra do Espírito Santo operando os ministérios de Moisés e de Elias. Estes ministérios enviados por Deus, o ministério de Moisés pela segunda vez, o de Elias pela quinta vez, será para Cristo realizar a sua última obra na era da pedra angular e na dispensação do reino. Estes ministérios são os que foram apresentados ou mostrados no Monte da Transfiguração, quando o Senhor Jesus Cristo mostrou para Pedro, Jacobo e João, lhes mostrou o dia do Senhor, lhes mostrou o dia da sua vinda. E lá ele transformou-se, se transfigurou-se diante de seus discípulos, ou seja, que ele aí passou a como seria ou aconteceria no dia do Senhor. Na mensagem Shalom, nos fala na página 25, a mensagem Shalom, a que foi pregada no dia 12 de janeiro de 1964, diz. Na metade do parágrafo diz, está saindo o dia, e escreve a dispensação do reino. E do lado direito, desenhe uma estrela de Davi. Está saindo o dia, igreja. É escuridão sobre o povo, mas é bom dia para a igreja. Cristo está aparecendo entre nós. Shalom, paz. Aleluia, shalom. E do lado esquerdo, desenhe uma pedra angular e as eras. Quando vemos a escuridão entrando, escuridão antes do dia, escuridão, e escreve do oitavo dia do milênio, sabemos que a estrela da manhã, e aí na estrela escreve Moisés e Elias. Vejam o que nós estivemos falando ontem, na mensagem de ontem. Quem é a estrela da manhã? É Cristo. E a esse vencedor, o qual ele está no fim do tempo, no meio da igreja noiva, é que Cristo lhe deu a estrela resplandecente da manhã para esse vencedor. E essa estrela, ao ser a vinda do Senhor, consequentemente, portanto, vem com seus anjos, e aí estão os ministérios de Moisés e Elias sendo também manifestados. Sabemos que a estrela da manhã, escreve Moisés e Elias, mensageiro do leste, porque ele é um mensageiro para a igreja noiva, ao Israel celestial, e também mensageiro para Israel. Sabemos que a estrela da manhã já está para introduzir a vinda do sol, e escreve em cima Cristo, e do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. Quando a estrela da manhã brilha, é o ir entre. Sempre é escuro, apenas uns minutos antes do dia sempre é escuro. A escuridão vem ou chega. A lua, escreve igreja, deixa de brilhar. A escuridão antes do dia é porque a luz está flutuando, é porque a luz está forçando a escuridão, empurrando a escuridão, mas a estrela da manhã sai e diz, bom dia, shalom. E do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi e escreve a estrela da manhã. E aí escreve Apocalipse 2:28 e 2:26. Esse é ele entre nós, sua palavra sendo identificada. Shalom, o grande dia está pronto para sair, e escreve oitavo dia, o ano 50 de jubileu. O grande dia está pronto para sair quando a manhã sai, eterna, clara e serena, quando seus escolhidos reúnam-se para o seu lar mais além do céu. Quando passe-se a listagem lá, eu estarei. Nossos nomes estão no seu livro. Estaremos lá. E em cima dessa oração escreve o livro da redenção é aberto. E o nome é chamado. Chama-se o nome. Vocês se lembram da visão que ele teve? Desse grande trono branco, onde estava se
passando aí uma listagem, se fazendo uma chamada, isso está no livro dos selos, e estava aí o anjo registrador, estava aí, viu? É ele quem tem o livro, o anjo registrador. Shalom, bom dia. A paz seja convosco, com vocês. E do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. A escuridão está se preparando, a escuridão está se separando da luz. A escuridão está se separando da luz. Deus está causando isso, a luz está fazendo isso. O que é? O que é que separa a luz da escuridão? É Deus. É Deus que é essa luz, porque Ele é o sol de justiça, o que está separando a escuridão da luz. A luz está fazendo isso. Vejam, a luz está se aglomerando, se juntando, até que a escuridão tem que se aglomerar, se juntar, se aglomerar junto. E tem um lugar onde ele diz que o joio é juntado em primeiro lugar e depois vem o rapto. Nessa parte aí onde diz ou fala, vejam, a luz está se aglomerando e do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi. Até que a escuridão tem que se congregar junta, ou junto, e eles têm a oportunidade de aceitá-lo, e não farão isso. Quem é que tem a oportunidade de aceitá-lo? Aqueles que vivem em escuridão. Assim que se tem condensado, juntado, e eles fazem isso, juntando a igreja e o concílio de igrejas, e unindo-a com a escuridão pagã. No livro das eras está essa parte. Quando eles firmemente entendem, estão um outro, mas mesmo tiveram que ir juntos para fazer que a noite viesse sobre o povo. Isaías 61 diz, levanta-te, resplandece, e aí escreve no 8º dia, pela manhã. Na manhã, levanta-te e resplandece, que veio a tua luz, o teu lumbre. Levanta-te, resplandece, a luz veio. A palavra luz é vindicada novamente, a luz vindicada, confirmada de novo, a palavra de Deus, para que você veja a Deus manifestado na sua promessa da luz do dia, ou na palavra dada para esta era. Vejam, estas promessas que são feitas para este dia, essa promessa que foram ditas, faladas pelos profetas e pelo próprio Jesus neste dia, Deus havendo falado muitas vezes, Hebreus 1, agora, na parte onde tínhamos lido em cima, levanta-te e resplandece, aí ele escreve, levanta-te. Hebreus 1, Deus havendo falado muitas vezes e de muitas formas em outros tempos aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias, através de seu Filho Jesus Cristo. Vem a grande luz que esteve no deserto, a qual foi que Jesus abandonou o Egito, considerando a reprovação de Cristo muito maior tesouro do que aqueles tesouros do Egito. A mesma coisa, o mesmo que encontrou-se com Saulo pelo caminho a Damasco. Uma grande luz repousou na frente dele. Aquela mesma luz, escreve do lado direito, o pilar de fogo. O mesmo pilar de fogo, Saulo, sendo um hebreu, nunca adoraria a qualquer espírito ou qualquer coisa, ou chamá-lo de Senhor na posição em que ele estava. Ele disse, Senhor, quem és, Senhor? E ele respondeu, sou Jesus. Jesus disse, eu venho de Deus e volto para Deus. Essa mesma luz veio para quê? Para manifestar, para fazer conhecer ao povo as promessas que ele fez para esse dia. A luz manifestada do dia. E aí desenha do lado direito uma estrela de Davi. O escuro é enegrecido ou fica enegrecido. Quando ele veio, ele era a luz do dia. Certamente tinha que vir o Messias. E ele veio da forma em que Deus disse que ele viria. Supostamente tinha que vir o Messias. E quando ele veio, o que era ele? A luz do dia. E oprimiu a escuridão contra ele. Ele oprimiu a escuridão. E escreve do lado esquerdo a luz e as trevas para cima. Isso é correto, isso é certo. Agora, lá embaixo, ele escreve o quarto Elias é igual à luz da tarde do 8º dia. Quinto Elias e segundo Moisés é igual à luz da manhã do 8º dia.
Ele teve que dar a sua vida para que a luz continuasse, pudesse brilhar. Ele era ou foi a luz do dia. Ele era a luz do dia, mas por quê? Porque ele foi a luz do dia, ele era a palavra vindicada, confirmada que tinha sido falada, feita manifestada, e escreve feita carne do lado direito, e escreve a luz é igual à palavra manifestada. No livro das Eras, na página 300, vamos ver aqui se nós achamos ela, onde ele escreveu, onde diz que o trigo, que o joio, neste livro das Eras, no vermelho é na 320, na outra versão é na 317. Ele escreve, vamos ler este paragrafinho aqui, diz: o movimento ecumênico juntará as igrejas joio, porque o joio tem que ser juntado em primeiro lugar, e mesmo que seu fim seja ser queimada, eles não são queimados quando são juntados, senão que são reservados ou separados para um tempo futuro, que é o fim dos 2000 anos, ou seja, a segunda ressurreição. Mas uma vez que o joio foi juntado, o rapto pode acontecer, e na verdade acontecerá em qualquer instante. Aqui neste escreve joio, e no outro escreve o rapto, depois que o joio for ou é juntado. Agora olha o que ele nos falou aqui, que a escuridão, diz, vejam, a luz está se juntando, se aglomerando, na página 26 de Shalom. A luz está se aglomerando até que a escuridão tem que se juntar junta. A escuridão, ou seja, o joio. E vejam aqui nas Eras, como ele nos mostra tudo isso também. Mas uma vez que o joio foi juntado, o rapto pode acontecer, e na verdade acontecerá em qualquer momento, instante, entre o tempo em quando o joio é juntado e o anticristo revelado. Aí do lado direito escreve, neste livro também escreve joio. Então virá o dia quando todos estarão juntos, como é visto em Daniel 7:10. O rei estará aí com a sua esposa, e na frente dele estarão as multidões, que hão de serem julgadas. Sim, todos estarão aí. Todos os livros são abertos. Uma última disposição de tudo é feito. A colheita certamente terá terminado, os livros para sempre serão fechados. Agora olhem, aí também escreve, o juízo é igual, o espiritual depois da sétima era. Agora, olhem vocês, aqui o que continua dizendo na página 27, que estamos lendo de Shalom, diz: Deus disse sobre este escuro, tenebroso, funesto, musgoso, cheio de musgo, o mundo que está aqui de pé sem luz, e ele disse, seja luz. Do lado esquerdo, desenha uma estrela de Davi, escreve, seja luz. E todavia não havia luz até que a palavra foi manifestada, e depois havia luz. E ele disse, virá um Salvador, um Messias. Ainda não foi manifestado até que ele viesse manifestar essa promessa. E quando ele vindicou, confirmou essa promessa, ele disse, examinai as Escrituras, porque a vós vos parece que tendes a vida eterna, para vós vida eterna nelas, e elas são as que testificam de mim, testemunham de mim. Eles disseram, não sabemos de onde vens, nós somos discípulos de Moisés. E ele disse, se fossem discípulos de Moisés, me conheceriam ou reconheceriam, porque Moisés escreveu sobre mim, vejam. E esse último instrumento poderá dizer ou falar, esse último instrumento, para esses que dizem, não sabemos de onde tu vens. Ora, esse instrumento poderá dizer, quando eles falem assim, nós somos discípulos de nosso irmão William Souto Santiago, ou os outros também dirão, ou de nosso irmão Branham, poderão falar. E esse instrumento poderá dizer ou responder, se fossem discípulos do irmão Branham e discípulos do nosso irmão William, me conheceriam a mim, porque eles dois escreveram ou falaram de mim. Agora vejam como tudo corre em paralelo. Agora continua dizendo, vê, ele era a manifestação, ele era a vindicação ou confirmação da palavra falada de Deus por Moisés. E ele desenha do lado esquerdo uma estrela de Davi, escreve a vindicação, a confirmação é igual
o cumprimento, é a luz do dia. E hoje, no dia que estamos vivendo, Deus veio no cenário para vindicar e provar suas promessas, assim que é a luz da hora, assim que podemos levantar-nos e resplandecer, brilhar. E aí ele escreve Isaías 61. A luz resplandece sobre nós hoje de novo, a palavra está sendo feita, está sendo manifestada, é a luz. Agora continua dizendo aqui na mensagem onde tínhamos parado, de nosso irmão William, o qual a intitulou o Dia do Senhor, ou seja, ele aí nessa visão, revelou-se para eles, mostrou-se como seria a sua vinda no fim do tempo, no dia do Senhor, ele mostrou. Está falando do Monte da Transfiguração. Eles lá estavam vivendo no dia do Senhor nessa visão. É por isso que o seu rosto resplandeceu como o sol, porque a promessa é: aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. Agora, o sol não tem asas, mas Cristo na sua vinda diz que ele vem com os seus anjos. O Filho do Homem vem com seus anjos, ou seja, com o ministério de Moisés e de Elias, para pagar a cada qual, a cada um, conforme seja a sua obra. Para uns, será de bênção a vinda de Cristo, a vinda do Senhor no dia do Senhor, para os escolhidos, ou seja, para os predestinados, para os eleitos. Para os outros, será de maldição, ou seja, para o que nós lemos ontem, aquilo que lemos ontem, para os petulantes. Agora diz, para outros será de maldição, porque as maldições apocalípticas estarão sendo faladas sobre aqueles que fizeram um caso omisso do chamado divino que ele fez através das eras e que ele fez neste tempo final. Ou seja, não levaram em consideração. Vejam que aqui onde tínhamos lido na 317 das eras, onde ele falou ou tinha falado de que eles, diz, elas não são queimadas quando são juntas ou juntadas, senão que são reservadas para um tempo futuro, separadas, ou seja, são juntados, mas vejam que depois todos os juízos divinos virão mais adiante na frente, quando já chegar o tempo, ou chega-se ao tempo desses juízos divinos cair ou caírem sobre essas pessoas. Vejam aqui, nos fala que depois do fim dos 1000 anos, no final dos 1000 anos, é que essas pessoas são julgadas e são depois lançadas depois no lago de fogo. Agora olhem, na 173 do livro dos selos, onde nos fala o nosso irmão Branham. Agora, a obra de Satanás é perverter a palavra de Deus e mudá-la, trocá-la pelo arrazoamento humano. Depois, o sinal que ele põe sobre os seus súditos é o de rejeitar a palavra original ou originária. Vejam, é o sinal que Satanás põe. Agora, deixe-me lhes mostrar o tipo, ou seja, o sinal, que é o sinal de rejeitar. Agora, deixe-me mostrar o tipo para que vocês possam ver. Tudo está em tipologia, na palavra e em tudo. Não devem ir-se daqui confusos ou confundidos. No Antigo Testamento, quando o homem tinha sido vendido como escravo, a cada 50 anos chegava o ano de jubileu, onde tocavam a trombeta, e quando o escravo ouvia isso e queria se tornar livre, não tinha nada que podia impedir a sua liberdade ou libertação. Escreve do lado direito o ano 50 de jubileu e a trombeta. Jogava sua enxada no chão e dizia até mais. Ia para sua casa ouvir a trombeta, correto? Mas se ele não quisesse ir embora e antes ele estivesse satisfeito com seu amo, então o amo o levava para o templo e, pegando uma agulha bem fina, furava a sua orelha, e isso era o sinal de que nunca mais ele poderia voltar. Correto? Ele teria que servir aquele amo daí para frente. Não importava quantas vezes mais ele ouvisse a trombeta do jubileu. Ele absolutamente tinha vendido a sua primogenitura de liberdade ou para ser vendido. Quando um homem rejeita a liberdade do Evangelho, Satanás o marca. Agora vejam como, de que forma
é que essa pessoa é marcada. O diabo põe o sinal nos seus súditos, ou seja, lhes põe o rejeitar o verbo, a palavra encarnada, na sua última manifestação. E isso, aqui diz que Satanás então o marca. Onde? No ouvido. E o faz surdo, para que não possa jamais escutar a verdade. Pode ficar ou estar escutando, porque lembrem-se, eles escutam. E pelo menos estão estudando. Mesmo que seja para combater, mas pelo menos estão lendo. E se sentam e têm tempo, levam tempo para ouvir o ensinamento sobre Carpe. Isso, para os escolhidos de Deus, é o que lhes dá a fé para ser transformados. Mas vejam que para os petulantes, podem estar ou ficar escutando e são ouvidos surdos. Ou seja, o faz surdo, mesmo que escutam a mesma coisa, mas é como se eles não estivessem escutando nada. São ouvidos surdos. Vejam todo o significado dessa palavra. Então, põe em ação todas essas coisas. Quando escutam, agem o que está sendo falado. Colocam em ação isso, ou em funcionamento. Vejam, ouvem a mesma coisa, mas não produz neles essa fé de trasladação. Mas vejam vocês que o irmão Branham, na 369, nos fala de que eles estiveram em cultos iguais a este, ou seja, que quando se fala isso é porque são pessoas que escutam e estarão escutando e desprezam, rejeitam essa misericórdia pela última vez. Ou seja, que são pessoas que conhecem da mensagem. E eles estiveram escutando, o tempo todo estiveram escutando a pregação desses ministérios sobre Carpa. Portanto, não terão desculpa, porque eles ouvem tudo. Não haverá desculpas depois no final. Eu não sabia, a mim não me falaram nada. É para isso que eles estão escutando. É para isso que se está falando, se está avisando com antecipação. Aviso depois o juízo. Mensagem que o irmão Branham pregou. Agora dizem no ouvido e o faz surdo para que jamais possam escutar a verdade. Ou seja, não obtenham a revelação. Já não há esperanças. Esse tal fica com o grupo com o qual o tal se encontra e jamais escuta a verdade. Se a pessoa conhece a verdade, ora a verdade o torna livre, o faz livre. Deus também marca os seus quando eles vêm, vindicando-lhes, confirmando-lhes a sua palavra prometida. Vejam, e escreve vindicar, confirmar a sua palavra prometida. E olhem na 276 do livro dos selos também nos fala, falando-nos disto também diz, tem gente lá, todavia igualzinho a vocês, mas é o sistema que mata, é o espírito anticristo que os faz chegar no ponto onde não escutarão a verdade. E lembrem-se que, como explicamos na outra noite, o assunto, a questão de estar selado, se um homem ouvisse a trombeta de jubileu e rejeitava aceitar a sua liberdade, então o levava até um posto e com uma agulha lhe furavam a orelha. A orelha é por onde a pessoa ouve, e a fé vem pelo ouvir. E depois, se ele ouvir e rejeitar a sua liberdade, então tem que servir ao seu amo denominacional o resto da sua vida. Amém. Isso não é maravilhoso, nosso Senhor? E aí ele escreve ano de jubileu. E do lado esquerdo escreve Levítico 25, 8 ao 13. E tem uma mensagem que ele falou da marca da besta, onde ele escreveu que o que é o rejeitar. Ele aqui nos mostra disso que nós falamos na quarta-feira que passou. Nós lemos algo a respeito disso, mas olhem, nessa mensagem, o sinal, na página 26,
Aí ele diz, à medida que vemos os grandes sinais do tempo do fim sobre a terra hoje, sabemos que são certos, verdadeiros. Agora preste atenção, eu tenho esperado por isso por muito tempo para dar-lhes esta mensagem. Vê você viu os sinais do tempo do fim, e eu lhes tenho pregado e lhes tenho mostrado estas coisas através de tudo o que Cristo disse, é a verdade. É a verdade, vocês são testemunhas disto. Neste tempo do fim, eu já não vejo nada por faltar se cumprir. E você diz, e o que da marca da besta? Todo aquele que rejeita, e aí ele volta a palavra rejeitar, Todo aquele que rejeita o Espírito Santo já está marcado pela besta. O castigo virá mais na frente adiante. A mim não acontece nada comigo não, que eu estou bem. Não fique preocupado, você já está marcado pela besta. Mas lá adiante virá o castigo, o juízo, as maldições e tudo o que corresponde ou pertence a essa obra que o Espírito Santo está realizando, onde vêm as bênçãos, mas também vêm as maldições para os escolhidos, as bênçãos. Para outros será as maldições apocalípticas de Isaías, nesta mensagem que nós estamos lendo. E ele escreve aí, nesta mensagem da página 26 de O Sinal, escreve a marca da besta. Ou seja, como é que recebe a marca da besta? Todo aquele que rejeita o Espírito Santo já está marcado pela besta. Olhem como a forma é que neste tempo final as pessoas são marcadas pela besta. Ao rejeitar o Espírito Santo no meio da igreja noiva, nesta era, nossa era é a era da pedra angular e dispensação do reino. Portanto, não podem entrar porque rejeitam e já foi marcado pela besta. Portanto, não se encontra, não está na era da pedra angular, nem tampouco, consequentemente, tampouco está na dispensação do reino. Agora continua dizendo, é por isso que diz que esse dia ardente como um forno, todos os soberbos e todos os que fazem maldade serão palha e estopa. Continuo lendo na mensagem, o dia do Senhor, aquele dia que virá, os abrasará, os queimará, tem dito Jeová dos exércitos, e não lhes deixará nem raiz, nem galho, ramo. Assim que podemos ver como é que esses juízos divinos no tempo do fim, no dia do Senhor, na vinda do Senhor, estão mostrados em toda a Escritura, mas também está mostrado na Escritura a bênção divina para todos os escolhidos de Deus. Agora, no Monte da Transfiguração, por isso também apareceram Moisés e Elias, um de cada lado do Senhor Jesus Cristo, falando com o Senhor Jesus Cristo e falando da sua ida até Jerusalém. Por quê? Para a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem no tempo do fim, no dia do Senhor, nós vemos que haverá uma ida, uma partida para Israel, para Jerusalém na vinda do Senhor, no dia do Senhor. Agora podemos ver como é que Cristo se transformou, se transfigurou na frente de seus discípulos. O apóstolo São Lucas e o doutor São Lucas, no capítulo 9 do Evangelho segundo São Lucas, nos mostra um quadro claro do que aconteceu no Monte da Transfiguração. Versículo 26 em diante, de São Lucas capítulo 9 diz, vamos ter a Bíblia também, que ele fez uns escritos aí, a Bíblia aberta por aqui, ele faz a citação dessa escritura e diz, mas vos digo a verdade, que há alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Esse é o versículo 27, versículo 27 do capítulo 9. Aconteceu como que 8 dias depois, e aí aqui ele escreve, depois do tempo dos apóstolos e dos 7 anjos, e escreve uma pedra angular e as eras, e o 8 dentro da pedra angular e 7 na sétima era. Aconteceu que 8 dias depois destas palavras, que tomou a Pedro, a João e a Jacobo, ou Tiago, e subiu ao monte orar, e enquanto orava, a aparência do seu rosto se fez outra. Diz o irmão William, a aparência do seu rosto se fez outra, e a sua vestimenta branca e resplandecente. Aí do lado direito desenha uma estrela de Davi na Bíblia.
E eis aqui estavam dois varões falando com ele, que falavam com ele, os quais eram Moisés e Elias. E aí escreve Moisés e Elias e escrevem umas escrituras. Apocalipse 10, do 1 ao 11, 14, do 14 ao 20, 19, do 11 ao 21, 17, versículo 14. E 1, versículo 16. E Daniel 2, 44 ao 45. Os quais apareceram rodeados de glória e falavam da sua partida que Jesus iria cumprir em Jerusalém. E aí desenha do lado esquerdo uma estrela de Davi. E já termina aí o nosso irmão William, finaliza aí a leitura. Agora olhem, na mensagem, na sua presença, nos fala na página 19, diz, depois que Jacó tinha lutado durante toda a noite em confessar ou confessando seus pecados, lembrem-se vocês que o lugar onde ele esteve foi chamado de Peniel. Peniel, a palavra Peniel em hebraico quer dizer o rosto do Deus Todo-Poderoso. E aí escreve do lado direito, rosto, face a face, cara a cara. Jacobo, o pequeno manhoso, tinha corrido todo. O seu nome era Jacó, que quer dizer suplantador, enganador. Esse é um enganador que tinha fugido de Deus todos os dias da sua vida, corrido de Deus, mas quando uma vez chegou na presença de Deus em Peniel, no rosto de Deus, aí do lado direito escreve Peniel na pedra angular, e nas eras ele agarrou-se de Deus e não quis soltá-lo. Deus, necessitamos muito mais Jacobos, ou Jacós. Ele agarrou-se do rosto de Deus na presença de Deus. Ele ficou até o nascer do sol. Deus disse, deixa-me ir embora, porque o sol está saindo. E ele ficou no rosto de Deus até a saída do sol, mas ele se foi, ele foi justificado e salvo. E o sol, e ele escreve aí do lado esquerdo, o rosto como sol. Oh, que coisa grandiosa foi isso. Agora, saber que ele tinha lutado desde o princípio até o final, que ele tinha visto sinais de Deus, ele tinha tido sonhos a respeito de Deus, mas isto foi um tempo que ele esteve no rosto de Deus, na presença de Deus. Do lado direito, desenha uma estrela de Davi, e aí desenha do lado esquerdo uma estrela de Davi e embaixo as eras, ou seja, a pedra angular, e colocou aí a pedra embaixo, formando uma estrela de Davi. Pense nisso, amigos. Agora, enquanto nós nos apressamos na presença de Deus, um homem é mudado na presença de Deus. Jacó foi mudado. Agora ele podia caminhar com Deus. Sim, ele foi um homem diferente. Era um homem diferente quando ele subiu, até quando ele subiu lá. A batalha passou agora, sim, Senhor. Ele começou a edificar, a construir um altar. Desenha do lado direito uma outra estrela de Davi. Ele não costumava edificar, construir altares, mas eu lhes digo que quando você entra na presença de Deus, você quer construir um altar em algum lugar, você quer achar algum lugar onde você possa orar, encontrar. Ele edificou um altar, ele foi limpo, e Deus tinha ganho, tinha vencido. E ele tinha vencido Deus. Em frente, ele escreve aí, na presença de Deus, um homem é mudado, vendo o rosto de Deus, e desenha do lado esquerdo uma flecha para a pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular, e aí é que ele escreve na presença de Deus. Onde está a igreja noiva? Neste tempo final, na presença de Deus. É por isso que, neste tempo final, será mudado cada escolhido, e a escolhida de Deus será mudado por um novo corpo, ou seja, do corpo terreno, terrestre, corruptível e temporário que tem, receberá essa dupla porção, que é o corpo glorificado, vendo o que? O rosto de Deus. Agora olhem, ele continua dizendo, diz nosso irmão William, agora podemos ver o que nos mostra o apóstolo e doutor São Lucas. Nos mostra a aparência do rosto do Senhor Jesus Cristo se fazendo outra. Por quê? Porque para o dia do Senhor, a vinda do Senhor, sua aparência será outra. E na frente dessa aparência, diante desse instrumento, diante dessa aparência, estará a igreja noiva aí, na sua presença. A sua noiva, os escolhidos de Deus, serão mudados,
porque é na presença do Senhor, na presença de Deus, que um escolhido ou escolhida de Deus é mudado. E isso foi mostrado lá em Jacó, ou com Jacó. Agora vejam, continua dizendo, é por isso que é mostrado como o sol nascendo, e é mostrada como a estrela resplandecente da manhã. Nesta mesma mensagem, na sua presença, vejam, na página 20, diz, no Salmo, diz, Salmo 16, 8, Davi disse, a Jeová tenho posto, colocado diante de mim, na minha frente, isso é fazer uma boa coisa. O Salmo 16, 8, a Jeová tenho posto diante de mim, na minha frente. Que versículo tão formoso, tão bonito. Ele fez isso para que não fosse confundido a respeito de ele queria se fazer consciente da sua presença, assim que Davi disse para Jeová, ou seja, YHWH. Lembre-se que Jacó foi mudado o seu nome por estar na presença de Deus. Seu nome foi mudado. E hoje a igreja, junto com esse vencedor, tem um nome novo. Por quê? Porque estão na presença de Deus. Ele, na sua vinda, veio com um nome novo. A Jeová tenho posto sempre diante de mim. Agora eu, Davi, tenho posto a Jeová diante do meu rosto, da minha face, sempre em ser ou se fazer consciente da presença de Deus. Aí ele sublinha tudo isso muito e desenha do lado esquerdo uma estrela de Davi. E escreve, Deus diante de mim ou na minha frente é igual, consciente da presença de Deus. Isso não seria uma boa lição, um ensinamento para nós nesta noite, pôr ao Senhor diante da nossa face para que sejamos conscientes da sua presença. Pô-lo em primeiro. Por quê? Porque pô-lo em primeiro diante de você. Porque então você não pecará quando você perceba que constantemente está na presença de Deus. Quando você percebe que Deus está ao seu derredor, você vigia o que fala, o que falar. Amém, Senhor. Na presença de Deus, um homem é mudado vendo o rosto de Deus. Esse tema nós podemos colocar nessa pequena conversa deste momento. Hoje, sábado 16 de novembro deste ano de 2024. Que Deus os abençoe grandiosamente a todos. E já amanhã nós estaremos vendo na atividade de amanhã, aqui em Santiago, no Chile, onde estaremos vendo o mistério que provocou silêncio no céu. Que Deus nos permita ver até onde se pode falar, porque coisas que se deixarão sem falar e só o instrumento sabe, para que não surjam imitações, como sempre foi falado pelo reverendo William Branham e também pelo doutor William Soto Santiago. Porque, vejam, se eles chegassem a falar abertamente o que é o mistério do sétimo selo, poderiam imitar algumas pessoas, alguns ministros poderiam imitar a segunda vinda do Senhor. Era algo imitável, portanto, tem coisas ou há coisas que esse instrumento está realizando, fazendo, e ele sabe que é na presença de Deus, na presença da coluna de fogo, que ele está realizando, fazendo tudo. E é a obra do Espírito Santo a que está realizando neste tempo final, através desse instrumento, está fazendo, que é o Espírito Santo que foi prometido que viria no meio da sua igreja em carne humana. Foi para mim um grande privilégio, uma grande bênção poder compartilhar com vocês estas palavras, e já amanhã nos estaremos vendo com o tema de amanhã, que é o mistério que provocou silêncio no céu. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.